Minha gente, mais uma semana terminando e que bom ter a sua companhia aqui com a gente para ouvir mais uma boa conversa antes de dormir. Muito obrigada pela sua audiência, viu? Eu espero que a sua semana tenha sido muito boa por aí. Por aqui foi incrível, viu? Mas se você perdeu algum programa, não se aperreie. Procure tudo lá no ntplay.com/identidade. Outra possibilidade é você recorrer lá ao nosso canal do YouTube, canal da Rede Novo Tempo de Comunicação. Você pode compartilhar, deixar o seu comentário, rever outros programas quantas vezes você quiser. Mas a gente vai então para o nosso bate-papo de hoje. Estamos internacionais, olha só que chique. Recebemos aqui o pastor Delmar Reis, um pastor missionário que vive e trabalha na Albânia há 5 anos. E ele não veio sozinho não, viu? Ele trouxe da Albânia também 2 meninas albanesas que vão falar um pouquinho sobre a realidade do cristianismo nesse país que é conhecido por ser o primeiro do mundo a se autodeclarar ateu. Então, haja história, haja exemplo de missão e eu tenho certeza que você vai aprender bastante no programa de hoje. A gente vai fazer aquela pausa bem rapidinha e na volta eu já espero você aqui na nossa sala para a gente ter essa conversa. É daqui a pouquinho, eu espero você. Declarado o primeiro país ateu do mundo, a Albânia viveu sob um regime que não permitia a liberdade religiosa, isso por 45 anos. Pastores foram presos, igrejas foram derrubadas, mas o evangelho, gente, resistiu. Já faz 30 anos que a Albânia permite a prática religiosa, mas em um país com mais de 2 milhões e 800 habitantes, temos menos de 100 cristãos adventistas, por exemplo. Muitos missionários têm ido além mar levar as boas novas do Evangelho e fazer conhecido o nome de Jesus. E hoje eu recebo aqui o pastor Delmar Reis para contar sobre essa experiência de ser missionário nesse lugar, né, pastor? Quando a gente vê aqui o contexto do Brasil, um país com tanta diversidade religiosa, a gente tem aqui inúmeras igrejas. Uma vez eu fui tentar fazer um balanço de acordo com os dados do IBGE, mas eles não têm esses dados porque são muitas denominações aqui. Imagina a gente pensar nesse contexto da Albânia, em que a gente tem menos de 100 pessoas num país com 2 milhões de habitantes, a gente tem o quê? 70 pessoas, né, que você comentou? Aproximadamente 70 adventistas, incluindo crianças, jovens e idosos. E aí, você que sai dessa realidade de Brasil para ir para um lugar em que não existe liberdade religiosa? Olha, eu confesso para você que assustou um pouco no início. Eu me lembro que quando eu fui chamado para ir como pastor, eles me disseram, olha, você está vindo para uma das maiores igrejas na Albânia. Poxa, eu pensei, que privilégio, né? Ser pastor de uma das maiores igrejas, quem sou eu? Porque eu seria pastor de uma igreja de aproximadamente 30 membros. E essa era uma das maiores igrejas do país. Era o número dos meus líderes na minha igreja. E agora esses representavam todos os membros da igreja. Então, a gente realmente que vem de uma cultura da América do Sul, brasileira, que a gente brinca que até o ateu aqui fala graças a Deus, né? Onde Deus é tão forte, todo mundo de alguma forma dedica para Deus, acredita em Deus. A gente tem feriados nacionais, religiosos. Sim. Então chegar nesse ambiente, ele assusta, ele realmente assusta, porque você imagina, o que eu vou fazer aqui? E como foi que chegou esse convite para você? Então, na verdade, na época eu fazia mestrado, eu estava fazendo meu mestrado nos Estados Unidos na área de missiologia, estudando missão. Eu não fui com esse propósito, mas eu me apaixonei por essa ideia. Mas um dia eu falei para uma pessoa que um dia ligaram para essa pessoa e perguntando se conhecia um pastor jovem, brasileiro, que gostaria de ser missionário na Albânia. E na hora, o meu nome veio à mente dele e ele falou assim, eu tenho um Delmar. E aí entraram em contato comigo, começamos um diálogo, eu conversei na época com a minha esposa e aceitamos esse desafio em 2017. Quanto tempo para poder se organizar para viajar? Bom, eu estava terminando o mestrado, eu falei, eu preciso terminar o mestrado, eu e minha esposa. E eles, não, tudo bem, a gente espera. E aí na época, eu já estava casado há 10 anos e a gente já estava planejando uma filha e pensamos, e agora? Vamos tentar ter a filha aqui nos Estados Unidos no final do mestrado, vamos deixar para ter lá? E decidimos que talvez a filha seria uma porta aberta para o campo, uma forma de abrir portas no campo missionário. Nossa, porque na minha cabeça, pastor, desculpa te cortar, eu fico imaginando assim, o contrário, né? Eu entendo, e a gente chegou a pensar nisso também. Meu Deus, a gravidez, um bebê pequeno, viajar, um país diferente. Mas você sabe que até nisso, de certa forma, na época minha esposa pensava assim, olha,
como eu não sei o que vai ser lá, pelo menos se eu tenho uma filha, eu já tenho um bom trabalho, né, para estar envolvido, para a gente... E eu posso dizer para você, Deus nos presenteou, porque quando a gente decidiu engravidar, foi no primeiro mês nós tivemos, a minha esposa ficou grávida, a minha filha nasceu, faltando 4 meses da gente embarcar para a Albânia, e ela chegou lá, um pacotinho, pequenininha, mas Deus realmente preparou a missionária. Quando a gente ia com a nossa filha, os albaneses, eles amam criança. Você está andando na rua com um carrinho, vem um albanês e põe a cabeça dentro do carrinho e dá um beijo na criança. Eles ficam controlando, esse pé tá frio, cadê a blusa? Nem conhece e ficam controlando. E realmente abriu as portas. Sabe o que me ocorreu aqui agora? Olha só, você estava nos Estados Unidos, então ela nasceu lá. Ela nasceu lá. Mora na Albânia e a nossa cultura aqui, o Brasil português, como é que fica? Sabe o que acontece? Existem... Sou filho de nordestino, hein? Exato. Eu sou nordestino casado com a gaúcha. Eita. Que nos criamos em São Paulo, fomos para os Estados Unidos, temos um americano e agora estamos na Albânia. A confusão é grande. Mas olha, sabe que existem estudos que eles fazem com filhos de missionários. Não é fácil. Porque você chega, por exemplo, para minha filha e você pergunta de onde você é uma pergunta difícil para ela responder. Porque ela é americana. Mas ela não é americana, ela só nasceu nos Estados Unidos. Ela tem um passaporte americano, mas ela não se considera lá. Ela vai dizer que é brasileira, mas ela também... Onde é a casa dela? É Brasil, mas não é. É Albânia. Mas a Albânia também não é o país dela. É o que menos oficialmente ela é, porque ela fala português como primeira língua. Então é confuso na cabeça de filhos de missionários. Mas você sabe que um dia desses perguntaram para ela, e aí, você é brasileira ou americana? E ela disse, eu sou albanesa. Então, no final das contas, eu acho que ela acaba se identificando ali. Né? E ainda o português é a primeira língua dela, mas agora que ela está indo na escolinha, ela já fala albanês e já... Ela muitas vezes me corrige. Fala e olha, é muito legal. Um dia eu estava com ela numa padaria e a menina chegou e falou uma coisa, eu não entendi, eu olhei para ela e falou assim, não entendeu, papai? Eu falei, não. Ela falou assim, ela disse isso. Olha aí, uma intérprete já dentro de casa. Agora, pastor, nordestino com uma gaúcha, com uma filha que nasceu nos Estados Unidos, chegam lá na Albânia, qual que é a realidade que você se... Briga boa. Não, na verdade, assim, eu acredito que Deus, Ele vai nos preparando na jornada para aquilo que Ele tem planejado lá na frente. Então, eu sempre digo que quando Deus nos chama, a gente tem que colocar diante na mesa todos os dons, talentos, oportunidades que Ele nos deu. Então, quando a gente foi para a Albânia, eu falei, Senhor, eu sou esse nordestino animado, eu gosto de gente, eu gosto de social. A minha esposa já é uma pessoa que cuida muito bem, administra muito bem as coisas, é uma parceira. A gente trabalha muito bem junto, assim, ela é uma pessoa que me ajuda muito nos bastidores, me dá muitos conselhos. Talvez os meus maiores puxões de orelha vêm dela, que é a que fala a verdade. Então, assim, quando a gente junta tudo isso, mas no final, os dois têm a mesma vontade. E eu sempre digo isso, o campo missionário ele é um campo da família. Enquanto minha esposa e minha filha e eu estivemos com o mesmo objetivo, ali existe um... Quando vocês chegaram na Albânia, qual que foi o cenário que vocês encontraram ali? Então, engraçado, eu já estou na Albânia há 5 anos, mas eu sinto que do ano que eu cheguei para cá, a Albânia já mudou muito. A Albânia, quando eu cheguei ainda tinha muitas coisas, muitas limitações, muitas coisas que a gente não encontrava em mercado, muitas lojas que não tinham. Eu até digo, por exemplo, até hoje a Albânia não tem McDonald's. Ainda tinha às vezes falta de luz, às vezes faltava água. E economicamente falando, a Albânia sofreu muito até esses dias. Agora a Albânia está tentando superar. E eu diria que nos últimos 3 anos eles investiram demais. Chegaram redes de lojas, eles investiram na parte de turismo. Quando a gente chegou, você achava coisas muito baratas na Albânia. Hotel, o litoral da Albânia é maravilhoso, é lindíssimo. É o litoral grego, só que barato. Então quem quer visitar a Grécia barato, vem para a Albânia. Então, mas a gente sentia isso, sabe? Que o país ainda estava lutando para se reerguer. E aí, quando você foi focar na igreja, de evangelizar, qual que era a receptividade das pessoas? Porque fica esse histórico, né? Daquele país ateu. A gente teve aqui a participação do Vacian, que trabalha aqui na Novo Tempo. Ele também é albanês, ele contou o testemunho dele aqui. Ele contou a história de um rapaz que morreu por conta disso. Ele foi preso porque ele estava lá. O primeiro missionário. Ele recebeu a mensagem do evangelho nos Estados Unidos, voltou querendo contar para todo mundo, passou por essa situação. Então fica esse resquício, fica esse trauma, né? E aí, qual que era a receptividade das pessoas diante desse contexto de violência? Olha, eu preciso confessar para você que quando você vai como missionário, você tem uma impressão errada
mas de que você está indo para ser, de alguma forma, alguma solução, vai trazer o... Então, assim, eu cheguei na Albânia acreditando que essa bagagem do Brasil, essa animação, isso seria suficiente para mudar a realidade. Então, no meu primeiro ano, eu fiz tudo o que eu podia. Eu gosto de música, fiz coral, fiz evangelismo, convidava as pessoas. Foi com tudo. Não, com tudo. E quando chegou no final do ano, o que eu consegui foi menos 2 adventistas na igreja. 2 pessoas saíram da igreja, eu não consegui nenhum batismo, eu não consegui nada. E a minha frustração era muito grande. Eu me sentia assim, derrotado. Essa foi a verdade. E naquele momento eu pensei, isso não é para mim. Campo missionário, ele é bonito, as histórias, mas eu nunca vou contar essas histórias que eu sempre ouvia dos missionários. Talvez eu não esteja preparado, isso não é para mim. E eu realmente pensei em desistir. Minha esposa disse, escuta, você acha que a gente já fez tudo que a gente tinha que fazer aqui? A gente fez um compromisso quando a gente veio de ficar 5 anos. Você não acha que deveria pelo menos ficar os 5 anos e dar chance de Deus realmente nos usar? Que até então eu tinha feito tudo o que eu podia, mas eu não tinha permitido deixar Deus fazer aquilo que Ele queria. Então, naquele momento, eu digo que começou uma conversão na minha vida. E talvez Deus, parece até egoísta, mas talvez Deus usou o campo missionário para me alcançar. Eu sou o primeiro alcançado de alguma forma do próprio campo missionário. E de alguma forma minha família também. E nesses anos não tem sido fácil. Mas como eu disse, o suporte da família, o apoio, juntos, a gente tem tentado continuar. Os desafios são grandes. A igreja pode ter perdido 2 membros, mas ganhou 3. Olha, isso é verdade. Minha gente, o papo tá gostoso. A gente vai ter que dar aquela pausa pra gente respirar, né, pastor? Boa. Beber um golinho de água aqui, que não é enfeite não, né? Daqui a pouquinho a gente volta com mais Identidade Geral. Não saia daí que tem mais história e testemunho aqui com o pastor Delmar. Eu espero você. Estamos de volta aqui com Identidade Geral e eu recebo pastor, pode ser chamado também de guia, porque ele falou que a Albânia é a Grécia mais barata. Aqui no intervalo também já estava pedindo as dicas de Salvador, porque está querendo aproveitar a vinda ao Brasil para passear lá no Nordeste. Eu estou querendo levar os albaneses para conhecer o Brasil, eu só estou indo apoiando. Mas olha, você está correndo um risco. Elas não quererem voltar, inclusive você. Isso acontece muito, inclusive, com os albaneses. Viu? Inclusive, na Novo Tempo tem um, né? Que você falou, o Vacian, que fez um programa aqui. Pois é, pastor, mas descontraindo aqui, mas eu queria que você falasse do assunto sério lá, que é essa questão mais da intolerância. Conta um pouco mais pra gente desse contexto, experiências que vocês viveram na construção das igrejas. Houve algum impeditivo? Chegou algum momento em que vocês foram hostilizados pela própria população ou pelo poder público? Quais foram as experiências assim? Na verdade, a Albânia ela não tem liberdade religiosa, ela tem tolerância religiosa. O que significa? As pessoas podem seguir qualquer religião, não há nenhum tipo de barreiras, só que o governo e o país ele não funciona em função das religiões. Então, por exemplo, o Brasil hoje tem liberdade religiosa, guardadores do sábado eles têm privilégios por causa do sábado. Eles podem fazer uma prova num outro dia, eles podem fazer um concurso público no outro dia. Isso na Albânia não vai acontecer. Então, na Albânia, se a prova é no sábado, a prova é no sábado. Você pode pedir o que for, não adianta. Não importa, a sua religião é respeitada, mas o país ele mantém a sua independência. Então, nós chamamos de tolerância religiosa, mas não liberdade religiosa. Mas também, hoje na Albânia, nós somos livres, podemos pregar, pode ser feito qualquer trabalho evangelístico, não há problema nenhum. Não há problema de você construir igrejas, tudo certo. Como qualquer lugar do mundo, principalmente às vezes em economias mais não tão desenvolvidas, é mais difícil. Às vezes um tempo, processo, às vezes são pedidos documentos demais, às vezes são uma desconfiança. Mas, nesses anos todos, nós temos igrejas próprias na Albânia. Recentemente, há 4 anos, nós começamos uma escola, um jardim da infância. Nossa capacidade é de 40, nós já estamos na capacidade total. Obviamente, quase todos não adventistas, não cristãos, inclusive, mas escolhem a nossa escola pelos valores, por aquilo que a gente oferece. Então, assim, oficialmente, nós podemos fazer tudo. O maior problema da Albânia não é a intolerância. Ninguém vai hostilizar, ninguém... Não. O maior problema da Albânia é o secularismo, é a indiferença. Então, as pessoas não se importam de você abrir uma igreja porque elas não têm nenhum interesse na igreja.
Elas não se importam de você fazer um estudo bíblico porque elas não têm nenhum interesse de estudar a Bíblia. Então aí você não sabe nem por onde começar. E esse para mim tem sido a minha luta diária, pela minha personalidade, pela cultura que eu trago. Filho de nordestino, meu pai é gaúcho, mas ele trabalhou a vida inteira no Nordeste. Meu pai foi um líder aqui da Igreja Adventista no Brasil, muitos anos, um motivador. Eu acompanhava ele fazendo eventos, congressos, e as pessoas vibrando. A gente participa nas coisas no Brasil, tem aquela paixão, né? E eu chego na Albânia e e ninguém responde, e você convida e ninguém vem. Eu venho de uma cultura que a quantidade é mais importante, às vezes, do que a qualidade. E eu explico bem para não ser mal interpretado. Eu digo assim, às vezes, eu batizava tantas pessoas num dia, na minha igreja, que eu não sabia mesmo o nome, quem eram, onde moravam, assim, um estudou a Bíblia, querem batizar, pode vir, vamos batizar. Assim, era alegria, a gente fazia com o coração aberto. E eu sei que Deus trabalha com essas pessoas. Mas quando você chega na Albânia e, de repente, não tem ninguém, não tem nada, e aparece um, aparece dois. O que aconteceu na Albânia? A Albânia aconteceu que as minhas igrejas tinham nome, endereço, todos os meus membros eu conhecia agora. Eu tinha 25 membros. Então, literalmente agora, todos os meus membros eram importantes para mim. Então, quando eu consegui, com o Espírito Santo, ter um primeiro batismo, nossa, para mim foi uma alegria tremenda. E nesse processo eu conheci algumas pessoas. Quando eu cheguei na Albânia, eu conheci duas jovens. Elas eram adolescentes. Uma tinha, acho que 17, a outra tinha 15, mais ou menos. E elas eram tímidas, mas de alguma coisa eu olhava para elas e eu via, essas meninas, não, elas têm um potencial. Tem alguma coisa ali. Convidei aquelas meninas e mais outros dois jovens para a gente criar um grupo, para a gente começar a orar pela igreja, o que fazer, criar estratégias. E esses 4 que nós começamos quando eu cheguei, hoje eles são líderes na Albânia. E duas irmãs, uma delas sentiu um chamado tão forte, ela foi estudar teologia, e hoje ela serve na igreja na Albânia, é uma das líderes na igreja na Albânia. E a irmã mais nova, que quase não falava na época, hoje ela estuda psicologia, hoje ela é uma líder, hoje ela me ajuda na igreja na central, na capital, e ela tem sido um braço direito muito grande. Hoje ela é minha tradutora, quando eu prego, faço eventos. E um dia eu prometi para elas, eu falei assim, olha, porque os pais não são cristãos, a família não é cristã, elas vêm de uma realidade totalmente secular, e tudo que elas conhecem de igreja é da Albânia. Ou seja, a vez que elas viram mais adventistas juntos, tinha uns 70 adventistas. É isso que elas sabem de igreja, conheciam de igreja. E aí eu falei para elas, um dia eu vou levar vocês lá no Brasil, eu quero que vocês conheçam a igreja no Brasil, eu quero que vocês vejam a Novo Tempo, que influencia tanto a gente canta músicas aqui da gravadora, e até a gente participou de um programa do Caixa de Música, quem quiser procura lá. Então Deus me deu a alegria de conhecer pessoas. Os resultados na Albânia não são tão grandes, não são números espetaculares, mas são vidas transformadas, que de alguma forma Deus me usou para influenciar vidas, mas também usou essas vidas para influenciar o nosso ministério. E eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de fazer parte desse ministério ali na Albânia. Talvez você de casa esteja curioso para conhecer essas meninas, assim como eu, estou curiosíssima, e a gente, claro, que aproveitou a vinda delas aqui ao Brasil, batemos um papo com elas também, vamos chamar aqui essa entrevista para vocês acompanharem também. Eu não nasci em um lar cristão, mas, obviamente, ouvi falar de Jesus enquanto eu crescia, através de conversas corriqueiras com amigos. A minha avó, que morreu ainda antes de eu nascer, ela era católica. Então eu ouvi falar de Jesus por causa da história dela também. O meu primeiro contato com a Bíblia foi na igreja. Na verdade, a nossa casa ficava perto de uma igreja adventista. Então eu fui para a igreja desde que eu era criança. Tinha uns 7 anos. Tivemos a oportunidade de estudar a Bíblia ali. Então, é comum na Albânia você ter uma religião só por tradição, mas não praticar. O mesmo acontecia lá em casa. A gente não tinha nenhuma conversa religiosa, mas aprendemos sobre Jesus indo na igreja. A gente foi para a igreja por causa de conexões, por causa de relacionamentos, amigos que nos chamavam, mas não foi uma iniciativa da nossa família. E eu acho que o que realmente me tocou foi ter chegado ao ponto onde eu já conhecia mais a Deus. E percebi que provavelmente tinha encontrado o meu propósito de vida.
que era aquilo que eu deveria viver dali para frente. Eu percebi o quanto Deus tinha trabalhado em mim durante todo aquele tempo, até ali, e o batismo foi a melhor decisão da minha vida. Através dos estudos bíblicos que a gente fez, a gente entendeu a importância de ser parte de uma comunidade cristã e não só estudar a Bíblia sozinhas. Então, o que me fez decidir pelo batismo foi a vontade de ser parte de uma comunidade maior. E eu encontrei na igreja uma comunidade muito calorosa, muito amorosa, e assim eu entendi que aquelas pessoas poderiam me ajudar a crescer espiritualmente. Eu acho que posso dizer que compartilhar as boas novas é uma grande responsabilidade. Eu realmente entendo como Deus está trabalhando na minha vida e a grande bênção que foi ouvir sobre Jesus pela primeira vez. Eu sou muito feliz com isso e não quero guardar essa felicidade só para mim. Então, eu realmente gostaria de compartilhar a Deus com outras pessoas para que elas tenham a mesma experiência de sentir a alegria que eu sinto. A gente deveria entender que somos parte de uma família global e que somos chamados a fazer a diferença na nossa comunidade, na nossa sociedade. Então, eu acho que viver assim, de acordo com os valores adventistas e viver um bom relacionamento com Deus é crucial para a pregação do Evangelho e para a missão. Pastor, ouvindo o depoimento das meninas, me veio também aquele verso que diz que quando o Evangelho for pregado em todo o mundo, aí virá o fim, né? E é uma grande profecia. A gente vive, a gente dorme e acorda todos os dias nessa expectativa de ver Jesus voltar. E aqui a Rede Novo Tempo de Comunicação produz inúmeros guias de estudo da Bíblia, guias que lá na Albânia seria muito mais difícil de distribuir, e aqui você tem essa liberdade, você tem essa tolerância, você tem essa possibilidade de pegar agora mesmo o seu celular e mandar uma mensagem pra gente, para pedir esse ou outro guia que você tenha visto aí na TV, que tenha sido oferecido. Hoje a gente está aqui com o guia Apocalipse, que tem revelações de esperança, que fala sobre essa profecia que eu citei, sobre outras tantas que anunciam a volta de Jesus. A gente tem aqui esse guia Apocalipse que vai te municiar de conhecimento para você fortalecer a sua fé, até porque no final do tempo a gente está sendo provado duramente, né, pastor? E se a gente não tiver apegado aqui, ó, na palavra de Deus, na videira, a gente não consegue dar frutos. Para você pedir é muito simples, você manda uma mensagem para cá agora mesmo pelo WhatsApp. O número é o 012-98244-0077 e ele vai chegar gratuitamente na sua casa, enviado pelos correios. Mas eu não tenho WhatsApp, Louise, faço como? Não tem problema, em horário comercial você pode ligar para cá. O número é o 0 operadora 12. Esse operador é o quê? É a sua operadora de celular. Então digamos que seja Claro, TIM, Vivo, Oi, tem lá a sua operadora. Então você coloca 0 operadora 12 21 27 3121. E aí as nossos atendentes vão aí te recepcionar, pegar suas informações para enviar o seu guia que vai chegar gratuitamente na sua casa. Pastor, nosso tempo aqui voa, menino. Mas eu queria que você resumisse todos esses 5 anos numa grande lição. Qual que é? Olha, a maior lição que eu tiro dessa minha experiência é que enquanto você trabalha para Deus, Deus trabalha para a salvação da sua vida e da sua família. E eu louvo a Deus por isso. Por Ele estar, de alguma forma, me usando a alcançar pessoas e usando pessoas de outra cultura para me alcançar também, para estar mais perto de Cristo. Amém. E daqui pode ter certeza que a gente está na torcida para que esses 70 virem aí 140, 210 e que cresça muito. Mas sempre lembrando aquilo que você falou, né? Da qualidade, da quantidade. Mas eu acho que Deus é tão poderoso que Ele atua no atacado, no varejo. O importante é que todo mundo esteja perto. Não falo mal de não. Eu quero ter muito batismo. Não entendo mal, não. Eu quero ter a dor na mão, de braço de batizar. Com certeza, pastor. Muito obrigada pela sua participação. Agradeço as meninas também que deixaram esse recado pra gente. E agradeço demais a sua companhia até aqui. Que você tenha um feliz sábado. Que seja um dia deleitoso na presença de Deus aí na sua vida, na sua casa. Você com a sua família, aquele cheiro especial, e a gente se encontra na segunda e eu espero você aqui no Identidade. Tchau, tchau.